Eu nunca vou esquecer o instante em que meu filho desceu daquele Uber, parado bem em frente ao meu portão, como se fosse apenas mais um dia comum. Foi ali, com o sol da tarde desenhando sombras tortas no chão, que percebi que algo na nossa relação tinha virado pelo avesso. Eu esperava vê-lo chegar, dirigindo o carro que eu lhe dera com tanto amor no aniversário de 30 anos. Aquele carro significava mais do que um presente. Era um pedaço de mim, do meu esforço, da minha dedicação como mãe solo. Mas em vez disso, ele abriu a porta do carro desconhecido, me lançou um sorriso desconfortável e minha vida começou a desmoronar. "Por que você veio de Uber?" perguntei, tentando manter a suavidade na voz, embora algo queimasse dentro de mim. "Acaso o carro que te dei quebrou?" Era uma pergunta inocente, mas carregada de inquietação. Ele hesitou, olhou para trás, como se buscasse autorização para respirar. E quando sua boca se abriu, quem respondeu não foi ele, mas a mulher que surgiu logo atrás. "Minha nora. Esse carro agora é da minha mãe. Ela precisa mais dele." Disse isso com a naturalidade de quem anuncia que trocou as flores da sala, como se eu não tivesse trabalhado anos da minha vida para dar aquele presente ao meu próprio filho. A dor que senti não foi rápida, não foi um choque súbito, foi um esmagamento lento, como se o coração tivesse sido dobrado ao meio, comprimido, e depois solto sem cuidado. Eu olhei para meu filho, esperando que ele se retratasse, que dissesse que era um mal-entendido, que nada daquilo fazia sentido. Mas não. Ele apenas baixou os olhos, incapaz de sustentar o peso da própria escolha. Aquele momento, aquele minuto congelado na memória, foi o primeiro estalo do que viria a ser a maior virada da minha vida. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Eu respirei fundo, mas o ar parecia ter ficado pesado demais para os meus pulmões. Eles entraram na minha casa como se ela fosse território neutro, um espaço onde a nora se sentia confortável demais. Observando o jeito dela caminhar pela sala, percebi algo que nunca tinha enxergado completamente. Aquele brilho nos olhos dela que sempre oscilou entre arrogância e posse. De repente, memórias soltas começaram a se unir. As vezes em que ela interrompeu meu filho quando ele falava comigo, os olhares de impaciência quando eu fazia perguntas simples, o modo como ela sempre tentava decidir por ele, mesmo nas coisas mais banais. Parecia que tudo tinha sido planejado com precisão. Ou talvez eu tivesse ignorado pequenos sinais por medo de admitir que meu filho estava sendo manipulado, como da vez em que ele não apareceu no almoço de domingo porque ela não estava no clima. Ou o dia em que ela sugeriu que ele vendesse minhas joias antigas para investir, sem ao menos me consultar, como se tivesse alguma autoridade sobre minha história. Lembrei da forma como ela falava da própria mãe, sempre vítima, sempre sofrida, sempre precisando de ajuda. Agora fazia sentido. Aquele carro não era simples, era parte de algo maior, uma peça num tabuleiro que eu não sabia que existia. Eles se sentaram diante de mim, e a presença deles parecia encolher a casa. Minha nora começou a explicar, ou melhor, justificar, que a mãe dela estava passando por dificuldades, que a família tem que se ajudar, que coisas materiais não devem ser motivo de conflito. Mas enquanto ela falava, minha mente viajava para longe dali. Eu não estava ouvindo palavras, estava reconhecendo padrões. Estava conectando tudo aquilo que antes parecia desconfortável, mas não ameaçador. Era como abrir uma gaveta e descobrir que estava cheia de teias de aranha que eu não sabia que existiam. Meu filho permanecia calado. Ele olhava para as próprias mãos, como se elas pudessem explicar a vergonha que ele não tinha coragem de encarar. Eu percebia o conflito nele, mas também percebia algo pior. Ele estava cedendo há muito tempo, tão aos poucos que nem percebeu que deixou de ser dono da própria vida. Eu olhei para minha nora, aquela mulher que conheci tímida, delicada, quase frágil, e enxerguei algo completamente diferente. Não era fraqueza, era cálculo, era controle, era domínio travestido de sensibilidade, e naquele exato segundo, algo dentro de mim mudou. Não como um grito, mas como um estalo silencioso. Um fio se rompeu, e outro começou a se trançar no lugar. Eles não perceberam. Mas ali, naquela sala,
Enquanto ela justificava o injustificável e meu filho se afogava em silêncio, eu tomei uma decisão. A decisão que mudaria tudo. A decisão que, algum tempo depois, faria minha nora desejar nunca ter cruzado o meu caminho. Mas isso eu vou contar depois. Quando penso no passado, antes de toda essa tormenta, lembro de um tempo em que meu filho era meu porto seguro e eu era o dele. Não éramos perfeitos, nenhuma família é, mas havia entre nós uma ligação tão profunda que eu acreditava que nada poderia estremecer. Ele sempre foi um menino doce, atencioso, que me chamava de minha guerreira quando eu voltava cansada do trabalho. Cresceu vendo meus sacrifícios, minhas lutas, minhas tentativas de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Talvez por isso, quando se tornou adulto, ele tenha se tornado tão protetor comigo quanto eu era com ele. E por muitos anos foi assim: parceria, cumplicidade, respeito. As coisas começaram a mudar quando ele me apresentou a futura esposa. Lembro-me do momento com clareza desconfortável. Ela apareceu na porta com um sorriso quase perfeito demais, um jeito delicado que mal tocava o chão e uma voz mansa que me fez pensar que estava diante de alguém extremamente educado. Mas havia algo ali, por trás daqueles olhos brilhantes, que me deu uma sensação que não consegui nomear na época. Insegurança? Medo? Intuição? Eu não sei. Só sei que desde o primeiro abraço, curto, frio e polido, senti que aquela moça não gostava de dividir espaço, e muito menos dividir atenção. Ainda assim, tentei acolhê-la. Convidei para jantares, para conversas, para momentos simples de família. Mas sempre havia uma barreira invisível que ela erguia entre nós. Ela nunca dizia nada diretamente, mas demonstrava em pequenos gestos. Um olhar de desdém quando meu filho elogiava minha comida, a forma como puxava o braço dele quando ele se aproximava demais de mim, a necessidade constante de ser o centro de tudo. Ela sorria para mim. Oh, como sorria! Mas era um sorriso que nunca alcançava os olhos. E eu, ingênua ou esperançosa demais, tentava acreditar que era apenas ciúme bobo, dificuldade de adaptação, timidez exagerada. Mas o tempo mostraria que não era nada disso. Os conflitos começaram pequenos, quase imperceptíveis. Um comentário atravessado aqui, uma crítica velada ali. Sua mãe é muito controladora. Ouvi certa vez ela dizer ao meu filho quando pensava que eu já estivesse longe o suficiente para não escutar. Ele tentou corrigir, tentou amenizar, mas ela era insistente quando queria plantar uma ideia. Em outra ocasião, durante um almoço de domingo, ela afirmou que eu mimava demais meu próprio filho, como se eu já não tivesse cumprido meu papel materno com todo o coração do mundo. Meu filho, envergonhado, apenas desviou o olhar. E eu, ao invés de confrontar, sorri. Aquele sorriso de mãe que engole a dor por dentro. Com o tempo, notei que o ritmo das visitas diminuiu. Do sábado à noite com a mamãe, passamos para encontros quinzenais, depois mensais, até chegarem ao ponto de que eu mal sabia em que dia da semana ele estava disponível. Ele não dizia explicitamente, mas eu sentia que ela administrava a agenda dele como quem administra as gavetas de um armário, organizando, controlando, escondendo o que não lhe convinha. E ele, cada vez mais calado, cada vez mais distante, parecia aceitar tudo como se fosse natural. Como se não percebesse que ela estava lentamente isolando-o da própria mãe. A primeira grande bandeira vermelha surgiu quando ele deixou de comparecer ao meu aniversário. Disse que estava trabalhando, mas dias depois, uma amiga me mostrou uma foto nas redes sociais. Os dois jantando em um restaurante caro, em clima de celebração. Meu coração doeu, mas eu não disse nada. Me calei. Talvez o meu maior erro durante todos esses anos tenha sido esse: silenciar para manter a paz. Só que paz construída sobre omissão se transforma em ferida aberta. Com o passar dos meses, o distanciamento deixou de ser circunstancial e passou a ser emocional. Ele já não me ligava para pedir conselhos, nem me contava coisas do seu dia. Tudo parecia filtrado, polido, supervisionado por ela. Eu podia sentir a sombra dela atrás de cada gesto dele, de cada silêncio, de cada frase dita pela metade. Foi no dia em que anunciei que venderia minha antiga casa de praia, aquela que meu marido me deixou antes de partir, que tive a confirmação de que algo muito sério estava acontecendo. Eu havia convidado meu filho para conversar, para contar a ele pessoalmente.
Era um lugar cheio de memórias boas e difíceis, e eu queria que ele soubesse antes que qualquer outra pessoa. Mas quem apareceu não foi ele, foi ela. E o pior, chegou dizendo que o meu filho não tinha tempo para esse tipo de decisão emocional, e que ela mesma gostaria de saber detalhes da venda. Ela, uma estranha, tentando se infiltrar no que era meu, no que era da minha história. Foi naquele instante, olhando para o rosto dela iluminado por uma arrogância quase elegante, que percebi. Ela não queria apenas espaço. Ela queria poder, queria controle, queria meu filho, minha família, minha memória, tudo ao alcance das mãos. E quando ela, com o mesmo sorriso doce que sempre escondia veneno, sugeriu que talvez eu pudesse adiantar parte do dinheiro da venda para ajudar eles a reformar o apartamento, eu finalmente entendi. Entendi que nada daquilo era coincidência. E entendi algo ainda pior. Meu filho já não estava apenas distante. Ele estava sendo conduzido. E naquele dia, aconteceu algo que selou definitivamente essa sensação. Ele confirmou a venda da casa pelas redes sociais, antes que eu pudesse anunciar oficialmente. Uma traição discreta, mais profunda. O dia em que entreguei o carro ao meu filho deveria ter sido um dos mais felizes da nossa vida. Eu ainda lembro da brisa leve daquela manhã e do cheiro de café que se espalhava pela garagem enquanto eu aguardava, segurando a chave com as mãos tremendo de emoção. Nunca fui rica, muito pelo contrário. Aquele carro representava anos de trabalho, de noites virando plantão, de escolhas difíceis. Era mais do que um veículo, era um símbolo. Meu jeito silencioso de dizer ao meu filho: você merece, eu acredito em você. E estou ao seu lado, sempre. Ele chegou sorrindo, ainda com sono, os cabelos bagunçados, e quando viu o carro, seus olhos brilharam com o mesmo brilho que eu via quando ele era criança e eu aparecia com um presente escondido atrás das costas. Mãe, isso é sério? Ele perguntou, a voz embargada. Eu só consegui responder com um aceno, sentindo meus olhos marejarem. Quando coloquei a chave na palma da mão dele, foi como selar um laço entre nós. Um laço de amor, gratidão e esperança de que, mesmo com a vida adulta nos empurrando para direções diferentes, nada nos afastaria de verdade. Mas ela estava lá também. A nora ficou alguns passos atrás, os braços cruzados, como se assistisse a uma peça teatral da qual não queria fazer parte. Enquanto meu filho me abraçava e agradecia, ela sorria, um sorriso que era mais educação do que emoção. Vi seus olhos percorrendo o carro com rapidez, quase uma avaliação silenciosa. E algo naquele olhar me incomodou. Não era admiração, não era surpresa, era cálculo. Mas naquele momento, cega pela alegria, preferi ignorar. Só anos depois entendi o que vi naquele dia. A celebração foi curta. Meu filho sugeriu que fôssemos todos dar uma volta juntos, comemorar. Mas ela logo interveio, dizendo que tinha um outro compromisso importante. Meu filho hesitou, mas acabou cedendo, como tantas outras vezes. Eu fiquei ali, acenando enquanto os dois saíam, o carro novo brilhando ao sol. Mas uma pontadinha insistente me picava por dentro. Uma sensação de que eu estava perdendo alguma coisa, ou alguém. As semanas seguintes foram um misto de orgulho e estranhamento. Sempre que eu perguntava do carro, ele respondia rápido, como se estivesse repetindo algo ensaiado. Está ótimo, mãe, funcionando direitinho. Mas nunca o vi chegar dirigindo até minha casa. Sempre havia uma desculpa. Hoje fomos direto ao mercado. Estava sem tempo. A gente saiu com meus sogros, eles deram carona. Eu achava estranho, mas tentava não parecer controladora. Afinal, eu sabia que era exatamente essa palavra que a nora adorava usar para me descrever. Até que um episódio mudou tudo. Certo dia, precisei resolver um problema no centro da cidade e, por coincidência, vi meu filho parado no estacionamento de um supermercado. Mas não era isso que chamou minha atenção. Ele estava no banco do passageiro. E quem estava no volante era a mãe da nora, a sogra, dirigindo o carro que eu havia dado ao meu filho. Foi um choque. Fiquei parada, olhando aquela cena como se estivesse em outro mundo. Minha primeira reação foi pensar, talvez ele tenha emprestado só hoje. Mas a naturalidade com que a mulher ajustava o retrovisor me deu a resposta que eu não queria. Ela já estava acostumada a dirigir aquele carro. Meu filho me viu de longe e na mesma hora ficou tenso. Seus olhos pediam desculpas mesmo antes de qualquer palavra.
A mãe da nora, ao contrário, sorriu com uma confiança enorme, abriu o vidro e disse: "Ah, Rita, seu filho é um anjo. Emprestou o carro para mim enquanto o meu está no conserto. Uma generosidade, viu?" Eu sorri. Um sorriso que doeu mais do que qualquer lágrima teria doído. Aquela noite, deitada na cama, comecei a juntar peças soltas de um quebra-cabeça que eu não queria montar. O interesse exagerado da nora pelo carro desde o primeiro dia. O fato de que ela sempre tentava decidir quem podia ou não usar coisas que não eram dela. O jeito como falava da mãe, como se a mãe fosse alguém indefesa que precisava sempre de mais e mais. E agora o carro que eu dei ao meu filho parecia lentamente estar se deslocando para outra família, para outra casa, para outras mãos. Passei dias tentando encontrar coragem para conversar com meu filho sobre isso, mas ele estava sempre ocupado, sempre apressado, sempre com explicações curtas demais. Eu precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo. E foi justamente numa dessas tentativas que o destino jogou a verdade no meu colo. Certa tarde, quando fui visitar meu filho sem avisar, coisa que eu quase nunca fazia, cheguei no corredor do prédio e parei ao ouvir vozes vindas de dentro do apartamento. A porta estava apenas encostada. A voz da nora era clara, cortante, impaciente. "Eu já disse que sua mãe não precisa saber de nada. O carro é nosso agora. Minha mãe merece muito mais do que ela. E você sabe disso." Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. E meu filho não disse nada. Fazia meses que eu não pisava na casa do meu filho. Não porque eu não quisesse, mas porque cada tentativa de visita era recebida com desculpas prontas, sempre ditas com tanta pressa que pareciam ter sido treinadas. "Hoje não dá, mãe. A casa tá uma bagunça. A gente vai sair mais tarde." Eu dizia que tudo bem, que entendia, mas lá dentro eu sabia que não era verdade. Aquela casa, que conheci desde os primeiros tijolos, parecia ter criado um muro invisível entre nós. E quando finalmente meu filho me convidou para visitar, com a voz tímida, quase um sussurro de culpa, eu aceitei. Mas algo dentro de mim já sabia que seria diferente. Quando entrei, um arrepio percorreu meus braços. A casa estava impecavelmente arrumada, mas de um jeito impessoal, estéril, quase clínico. Não reconheci nada. Meus presentes de casamento, que antes enfeitavam a sala, tinham sumido. Os porta-retratos com nossas fotos haviam sido substituídos por quadros minimalistas, frios. Até o aroma era estranho. Um perfume floral forte, carregado, que parecia querer encobrir qualquer sinal de vida ali dentro. Caminhei devagar, como quem entra na casa de um desconhecido, e meu peito pesou ao perceber que tudo aquilo, um dia, já fora meu lar também. "Você gostou da decoração nova?" A voz da minha nora ecoou pela sala, carregada daquela doçura artificial que sempre escondia farpas. Antes que eu pudesse responder, ela completou: "Acho que ficou mais sofisticado assim. Algumas coisas antigas estavam ultrapassadas." O olhar dela percorreu meu corpo como quem avalia um objeto fora do lugar. Não era sobre a casa, era sobre mim. Eu sentia a humilhação como uma agulha fina atravessando a pele. Meu filho apareceu logo depois, tentando suavizar o clima. "Mãe, ela só quis dar uma renovada. Sabe como é? Casa nova, vida nova." Ele falou com um sorriso nervoso, como se esperasse minha aprovação. Mas o que percebi foi que ele buscava a permissão dela, e não a minha. Sentamo-nos à mesa, e o desconforto crescia como uma névoa densa. Cada gesto da nora era calculado. Cada palavra vinha com uma intenção implícita. Durante o café, ela fez questão de comentar, com aquela naturalidade estudada, que meu filho agora precisava guardar dinheiro para responsabilidades maiores, já que nem sempre dá para contar com a ajuda de familiares. Um comentário aparentemente inocente, mas eu ouvi o veneno por trás. Sabia que ela estava falando de mim, sobre eu não ter dado parte do dinheiro da venda da casa de praia, como ela havia sugerido meses antes. Meu filho, coitado, tentou explicar. "Mãe, não liga." Ela não quis dizer desse jeito, mas ele mesmo parecia não acreditar nas próprias palavras. Era como assistir alguém tentando tapar um buraco enquanto o outro se abria atrás dele. Explorei a casa em silêncio, observando detalhes que gritavam mais do que qualquer discussão. O quarto do casal, reorganizado, o escritório do meu filho,
agora misturado com roupas e cosméticos dela, a cozinha, onde cada utensílio parecia ter sido escolhido por mãos que não eram dele. Cada canto da casa me dizia a mesma coisa. Eu já não fazia parte daquele mundo, mas o verdadeiro golpe veio quando, ao abrir a porta do antigo quarto de hóspedes, aquele onde eu sempre dormia quando passava a noite, encontrei roupas, sapatos e até um chinelo gasto jogado ao lado da cama. Antes que eu pudesse perguntar, a nora apareceu atrás de mim e disse, com a maior naturalidade do mundo: "Ah, esqueci de te contar. Minha mãe está morando aqui por uns tempos. Ela precisava de um lugar tranquilo para ficar. E como você quase nunca vem..." A frase ficou pendurada no ar como uma lâmina. Como eu quase nunca vinha? Eu não vinha porque não era convidada. Não vinha porque cada tentativa era bloqueada. E agora, o quarto que antes era meu refúgio tinha virado o território de outra mulher. Uma mulher que dirigia o carro que dei ao meu filho. Uma mulher que eu mal conhecia, mas que claramente tinha mais lugar ali do que eu. Meu filho, percebendo meu silêncio, colocou a mão no meu ombro. Foi um gesto leve, mas frágil. Tão frágil quanto o elo que ainda nos conectava. "Mãe, é só por um tempo. Eu ia te contar." Mas a maneira como ele desviou os olhos denunciava a verdade. Ele não ia. Ele nunca ia contar. A visita terminou rápido. Muito mais rápido do que deveria. Inventei uma dor de cabeça. Disse que precisava descansar e me levantei antes que minha voz quebrasse. Caminhei até a porta com passos firmes, embora minhas pernas tremessem por dentro. A nora me acompanhou e, antes que eu saísse, disse com aquele sorriso doce e afiado: "Volte quando quiser, Rita. A casa também é sua." Mas não era. E nós duas sabíamos. Ao atravessar o portão, o vento da rua bateu no meu rosto. Um vento frio, duro, que parecia refletir exatamente o que eu sentia. Um vazio gelado apertando o peito. Olhei para cima, tentando piscar as lágrimas de volta para dentro. Consegui. Elas não caíram, mas queimaram como fogo. Antes de continuarmos, me contem nos comentários. Vocês acham que Rita está exagerando ou realmente existe manipulação acontecendo aqui? Eu lembro exatamente do dia em que percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Não foi explosivo, não foi dramático, foi silencioso, como quando uma porta se fecha devagar atrás de você e só depois percebe que ficou do lado de fora. Acordei com a sensação de que, se eu continuasse apenas sofrendo, seria engolida viva. Passei a manhã inteira repassando tudo o que vinha acontecendo. E pela primeira vez, em vez de chorar, eu só respirei fundo. Algo em mim endureceu, não de rancor, mas de lucidez. Contei algumas situações para minhas amigas. Eu falava baixo, quase com vergonha, como se admitir o que eu vivia fosse uma falha minha. Mas a expressão delas disse tudo. "Rita, isso não é normal. Isso é abuso emocional. Isso é controle." Foi ali, ouvindo outras mulheres que já tinham vivido o que eu não queria nomear, que entendi. Eu não estava exagerando. Eu estava, acordando. Naquela mesma semana, pequenos detalhes começaram a saltar aos meus olhos, documentos que antes eu nem notava. Mensagens que eu nunca deveria ter visto, mas que apareceram abertas no celular dele quando passei na sala. Comentários que, isoladamente, seriam apenas grosseiros, mas juntos formavam um padrão perturbador, quase coreografado. E quanto mais eu observava, mais percebia que eu havia sido tratada como uma peça incômoda, alguém que precisavam afastar para controlar meu próprio filho. Então decidi agir. Sem gritos, sem brigas, sem confrontos. Não, eu agiria como eu sempre fui, discreta, calma e muito mais inteligente do que eles imaginavam. No fim da tarde, sentei-me à mesa, com uma xícara de café que esfriou sem que eu percebesse. Ajustei os óculos, respirei fundo e fiz algo que jamais tinham imaginado que eu fosse capaz. Algo que ninguém viu, algo que ninguém suspeitou, mas que mudaria absolutamente tudo. O primeiro movimento do meu plano havia sido feito. O plano que eu havia iniciado não era apenas uma reação, era uma promessa silenciosa ao meu próprio coração cansado. Nunca mais permitirei que pisem em mim. Naquela semana, enquanto organizava algumas caixas antigas no meu quarto, encontrei lembranças do meu marido. Fotografias, bilhetes amarelados, até um relógio que ele usava todos os dias. Cada objeto parecia sussurrar a mesma coisa.
Você não está sozinha, Rita. Você é mais forte do que pensa. Ele sempre me dizia que, quando uma mãe é ferida, ela se transforma em algo que ninguém deveria subestimar. E ali, cercada do que restou dele, senti a coragem voltar a encher meu peito, quente, firme e quase familiar. Passei a andar diferente, a falar diferente. Nada escandaloso, apenas uma confiança que eu não mostrava há anos. E, curiosamente, isso incomodou. Nas poucas interações que tive com a nora, ela parecia desconfiada. Observava cada palavra minha como se procurasse rachaduras. A sogra dela, então, sequer disfarçava o incômodo. Aquela mulher me olhava como quem vê um perigo se aproximando, mesmo que eu sorrisse como sempre. Mas enquanto elas tentavam me ler, eu fazia meu próprio levantamento. Comecei a revisitar lugares, lembranças, documentos, conversas antigas com meu filho. Pequenas peças dispersas que, quando unidas, mostravam a evolução lenta, quase ensaiada, do afastamento dele. Eu encarava tudo sem chorar, sem tremer. Pela primeira vez, eu queria entender, para transformar em força. Foi numa dessas buscas silenciosas que encontrei algo. Algo guardado num envelope esquecido, num lugar onde eu jamais teria pensado olhar, mas que o destino pareceu empurrar para minhas mãos. Algo que não só expunha a manipulação da nora, mas que comprometia diretamente o que ela mais prezava manter escondido. Quando terminei de ler, senti minhas pernas fraquejarem, não de medo, mas de uma certeza nova e feroz. Eu finalmente tinha a peça que faltava, a arma que ela jamais imaginaria que eu possuiria. Fechei o envelope com cuidado, segurei-o contra o peito e sorri. Um sorriso pequeno, mas perigoso. A virada estava próxima, e desta vez, ninguém, absolutamente ninguém, ia me impedir. Eu aprendi, ao longo da vida, que o silêncio é uma arma mais afiada do que qualquer grito. E nos dias que se seguiram à descoberta daquele envelope, aquela verdade capaz de virar mundos ao avesso, eu vesti minha fragilidade como se fosse um véu. Caminhava devagar, falava baixo, sorria com uma doçura quase infantil. Era a encenação perfeita de uma senhora de mais de 60 anos, abatida pelos acontecimentos. Mas por trás dos meus olhos cansados, uma tempestade se formava, paciente, estratégica e inevitável. O mais curioso é que meu filho foi o primeiro a sentir. Ele me observava com um incômodo que crescia dia após dia. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não chorava, não implorava, não pedia explicações. "Mãe, a senhora está bem?" Ele perguntou numa tarde em que veio me visitar rápido, quase como quem cumpre protocolo. "Estou, meu filho. Só cansada. Cansada de me preocupar com coisas que não valem a pena." Respondi com uma serenidade que o desconcertou. Ele franziu o senho, confuso. A nora, ao lado dele, me observava com olhos semicerrados. Ela não sabia o que eu tinha descoberto, mas percebia que havia algo diferente. E isso deixava seus ombros tensos, suas palavras mais ríspidas, seu sorriso mais forçado. Naquele mesmo dia, ela deixou escapar sua verdadeira face. Quando meu filho foi buscar um copo d'água, ficamos sozinhas na sala. Ela cruzou os braços e me lançou um daqueles olhares que a maioria das pessoas jamais acredita que uma nora seja capaz de dar, porque é o tipo de crueldade doméstica que não deixa marcas visíveis. "Não adianta tentar se vitimizar, Dona Rita." Ela sussurrou, a voz baixa, mas afiada. "O Pedro é adulto, ele faz o que quer, e o que ele quer é me ouvir." "Eu nunca disse o contrário", respondi, ainda com a postura frágil. "Só estou avisando para não criar esperanças. O carro, a casa, o tempo dele, tudo isso agora tem dono. E não é a senhora." Por dentro, senti uma pontada de nojo, mas por fora, apenas sorri. "Entendo, querida." Ela ficou sem reação. A calmaria sempre desconcerta quem espera a tempestade imediata. Quando eles foram embora, respirei fundo e dei início à segunda fase do meu plano. A primeira coisa que fiz foi ligar para um antigo advogado de confiança da família. Um homem sério que conhecia meu marido e meus sacrifícios ao longo de décadas. Expliquei tudo o que estava acontecendo, deixando de fora apenas a parte do envelope que eu queria guardar como carta final. Ele ouviu tudo em silêncio. "Rita, você não está exagerando. Isso é grave, muito grave." "Eu sei.
por isso preciso que tudo seja feito com cuidado. Vai envolver documentos? Bens? Vai. Minha voz saiu firme. O carro em meu nome, a casa que ajudamos a comprar e talvez algo mais. Ele entendeu. Marcamos uma reunião para os dias seguintes. Mal desliguei o telefone, senti meu coração acelerar. Não de medo, mas de libertação. Eu estava finalmente assumindo as rédeas da minha própria vida. Não era sobre vingança. Ainda não. Era sobre respeito. Sobre não permitir que alguém apagasse minha história. Mas o universo tem um tino especial para colocar mais lenha no fogo nos momentos certos. E foi justamente na noite anterior à reunião com o advogado que descobri algo que mudaria tudo. Não só para mim, mas para meu filho também. Recebi uma ligação inesperada da irmã do meu falecido marido. Não falávamos havia algum tempo, mas ela tinha uma voz nervosa, quase trêmula. Rita, precisamos conversar. É sobre o Pedro. Meu coração gelou. O que houve? Ele não sabe de uma coisa importante. E com tudo o que você está passando, achei que deveria saber antes de tomar qualquer decisão. Do que você está falando, pelo amor de Deus? Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Até que ela disse: o Pedro não é filho só do seu marido. Aquela frase abriu um buraco dentro de mim. Como assim? Seu marido, antes de vocês se casarem, teve um envolvimento com outra mulher. Eles se separaram, mas ela engravidou. Quando você entrou na vida dele, ele estava desesperado para assumir o filho, mas a mulher deu o bebê para adoção. Você nunca soube por quê? Porque ele achou que isso ia te machucar. Respirei com dificuldade. E o que isso tem a ver agora? Acontece que essa mulher, a mãe biológica do Pedro, é a mesma pessoa que está morando na casa dele agora. Minha garganta secou. A sogra da minha nora? Sim, ela mesma. O mundo parou. Aquela mulher, aquela que tomara meu lugar, meu espaço, minha relação com meu filho, era a mãe que o abandonou. Meu marido tinha carregado essa culpa sozinho. E agora ela estava vivendo como rainha na casa que eu ajudei a construir. Algo queimou dentro de mim. Não era ódio, era uma dor antiga, profunda, tão funda que eu só percebi naquele momento o quanto eu havia suportado sozinha. No dia seguinte, enfrentei meu filho. Não dava mais para adiar. Eu precisava olhar nos olhos dele antes que a mentira se espalhasse ainda mais. Ele chegou já irritado, como se estivesse pronto para me repreender por algo. Mãe, a fulana disse que a senhora anda fazendo provocações, começou. Eu levantei a mão, pedindo silêncio. Pedro, precisamos conversar sobre seu pai. Ele congelou. Sobre o quê? Sobre quem você é? De onde você veio? Sobre uma verdade que esconderam de nós dois. E então, eu contei tudo, palavra por palavra, como minha cunhada havia dito. Conforme falava, vi o rosto dele desmoronar. Minha sogra é minha mãe biológica? Ele gaguejou, pálido. É. Ele levou as mãos à cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Ela nunca me disse nada. Nunca. E ainda assim, tomou de mim tudo o que podia. Completei, sem elevar a voz. O carro, a casa, seu tempo. E agora você sabe por quê. Ele respirou fundo, quase soluçando. Eu não acredito nisso. Eu não sei o que fazer. Nem eu. Minha voz tremia. Mas vou descobrir. E você também. Ele me olhou. E por um instante, reconheci o menino que um dia segurei nos braços. Mas esse instante durou pouco. A porta se abriu com força. A nora entrou. Ela devia ter ouvido tudo. Então é isso? Ela cuspiu as palavras, os olhos cheios de ódio. A senhora quer destruir minha família? Minha mãe? Quer colocar o Pedro contra nós? Não, minha querida. Respondi, finalmente deixando que minha postura frágil se desfizesse. Quem destruiu sua família foi você, quando tentou destruir a minha. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que parecia ter peso físico. E naquele instante, percebi. O confronto final havia começado, e ninguém sairia dele ileso. Quando eu era jovem, sempre diziam que eu era transparente demais, que não sabia esconder emoções, que meu rosto entregava tudo antes que minha boca abrisse. Talvez isso tenha sido verdade por grande parte da minha vida, mas dor, humilhação e perda têm uma forma peculiar de forjar novas habilidades, principalmente quando chegam todas de uma vez. E naquela manhã, depois do confronto devastador do dia anterior,
percebi que eu tinha mudado para sempre. O jogo que eles jogavam há anos, em silêncio, pelas minhas costas, agora eu também sabia jogar. E melhor. A primeira coisa que fiz foi revisitar mentalmente cada conversa, cada atitude e cada gesto da Nora desde o início. Como ela manipulava palavras, distorcia fatos, invertia culpas, isolava meu filho. Tudo fazia sentido. Ela vinha preparando o terreno para que a mãe ocupasse aquele espaço, físico, emocional e financeiro. O carro era só um detalhe, a casa também. A verdadeira conquista dela sempre foi dominar o Pedro. Mas ninguém domina alguém por completo quando uma mãe está atenta. E eu finalmente estava. Naquela semana, meu silêncio começou a lhe causar desconforto. Eu observava, à distância, os movimentos dela, como quem analisa um animal arisco. Eu não atacava, não reagia, só esperava. E foi essa espera que fez a Nora perder o equilíbrio. Ela me mandava mensagens em horas aleatórias, com um tom que tentava ser cordial, mas que deixava escapar hostilidade pela fresta. Precisamos conversar sobre o que a senhora disse ao Pedro. Minha mãe está abalada com aquela história absurda. Eu espero que a senhora entenda que está mexendo com nossa família. Eu respondia apenas, eu entendo, e deixava o vazio completar o impacto. Cada mensagem curta minha parecia um golpe nela. Ela precisava do controle, e eu havia tirado isso sem levantar um dedo. O Pedro, por outro lado, estava diferente. Atordoado, silencioso, um silêncio sincero, não estratégico. Ele me ligava todas as noites, às vezes para perguntar detalhes, às vezes só para respirar do outro lado da linha, como se apenas ouvir minha voz o mantivesse ancorado. Mãe, eu não consigo processar tudo isso. Vai com calma, meu filho. Uma verdade dessa muda qualquer pessoa. Eu sinto como se tudo fosse uma mentira, minha vida inteira. Mentiras não anulam o amor que você recebeu, respondi com suavidade, nem o amor que você deu. Do outro lado, ouvi fungadas discretas. Eu não sei se consigo olhar para ela, para minha sogra. Você não precisa fazer nada por enquanto, só enxergar com clareza. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Eu estou começando a ver coisas, mãe, coisas que não queria ver. Eu concordei em silêncio. Ele finalmente estava acordando, mas a Nora não permitiria que a narrativa escapasse das mãos dela sem lutar. E lutou. No final daquela semana, ela apareceu na minha casa de surpresa. Nem bateu. Abriu a porta como se ainda tivesse algum direito ali. Nós precisamos conversar. Suas palavras saíram trêmulas, mas não de fragilidade. Era raiva. Claro, querida. Sentei-me na poltrona como se estivesse diante de um convite qualquer para chá. Sente-se. Ela não sentou. A senhora está destruindo meu casamento. Não, meu bem. Inclinei a cabeça com calma. Eu apenas abri as cortinas. Quem destrói as coisas é quem age no escuro. Ela deu um passo à frente. A minha mãe não tem culpa de nada disso. Tem culpa de existir na mentira. Só isso, e isso já é bastante. A senhora está inventando essa história, não está? Ela apertou os pulsos, o desespero começando a brilhar nos olhos. A senhora está fazendo o Pedro acreditar em algo absurdo. Querida, por que acha absurdo? Ela congelou. Se houvesse inocência ali, ela teria defendido a mãe imediatamente. Mas ela não fez isso. Ela simplesmente ficou em silêncio por um instante longo demais. Foi quando percebi que ela sabia. Não tudo, mas sabia o suficiente. O Pedro não vai acreditar na senhora quando eu explicar. Ela tentou se recompor. Ah, vai sim. Cruzei as mãos no colo. Porque eu não mostrei tudo. Ainda não. Aquela frase a fez empalidecer. Ela abriu a boca, fechou. Depois tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. A senhora está blefando. Estou? Ergui uma sobrancelha. Então por que você está tremendo? Ela olhou para as próprias mãos, que realmente tremiam. Tentou escondê-las atrás do corpo, como se fosse possível esconder verdades assim. Nos dias seguintes, ela tentou recuperar terreno. Tentou fazer o Pedro acreditar que eu estava delirando. Tentou me pintar como uma senhora confusa, emocionalmente instável. Tentou manipular a sogra para negar tudo de forma convincente. Tentou até marcar encontros de família para harmonizar relações. Mas nada funcionou. Meu filho vinha despertando de um transe. E quanto mais despertava, mais enxergava detalhes que antes ignorava. Escutava quando ela gritava com a mãe no corredor.
Vigia quando ela manipulava contas bancárias escondidas. Notava como a mãe dela se encolhia quando a nora se irritava. Percebia como ela mudou desde que se casaram, não por causa da vida, mas por causa do poder. Ele não falava nada para ela, só observava. E a nora, sentindo o controle escorrer pelos dedos, começou a ruir. O auge veio numa noite chuvosa, quando recebi uma ligação do Pedro, voz trêmula. Mãe, pode vir aqui? Aconteceu algo? Só venha, por favor. Cheguei à casa deles com o coração pesado. Quando a porta abriu, encontrei meu filho sentado no sofá, pálido, segurando alguns papéis nas mãos. O que é isso? Perguntei. Ele me entregou sem dizer nada. Eram extratos, conversas impressas, comprovantes. Tudo provando que a nora vinha desviando o dinheiro dele. E não apenas dele, mas da empresa em que ele trabalhava com o sogro. Ela tentou justificar. Tentou dizer que era tudo um mal-entendido. Tentou chorar. Tentou gritar. Tentou culpar a mãe. Tentou culpar a mim. Mas nada adiantou. E foi naquele instante, naquele momento em que ela se contorcia tentando impedir o inevitável, que decidi mostrar apenas parte da minha estratégia. Eu tirei da bolsa o envelope, mas não entreguei. Apenas coloquei sobre a mesa. Isso aqui, falei, encarando os olhos dela. É só o começo. O que tem aí? Ela disparou desesperada. O suficiente para colocar todas as máscaras no chão. Mas não é agora que você vai ver. Não ainda. O Pedro me olhou com um misto de dor e gratidão. A sogra dela, que surgira no corredor, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. E então eu fiz o que precisava ser feito. Pedro, falei com firmeza, leve a polícia. A nora gritou. A sogra desabou no chão. E meu filho finalmente escolheu o lado certo. A casa inteira pareceu estremecer. A tempestade que eu havia silenciosamente preparado finalmente começava. E pela primeira vez em muitos anos, eu estava exatamente onde deveria estar. No centro, firme e no controle. A casa deles estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que precede terremotos, rupturas e renascimentos. Enquanto eu caminhava pelo corredor, ouvi apenas o som abafado da chuva batendo nos vidros, como se o próprio mundo estivesse aguardando o desfecho daquela história. Não havia mais máscaras, nem espaço para dúvidas. Nem brechas para mentiras. Era a hora. Quando entrei na sala, encontrei 3 pessoas em estados completamente distintos. A nora, com o rosto manchado de raiva e desespero. A mãe dela, agora eu sabia, a mãe biológica do meu filho, sentada, pálida, como se a alma tivesse fugido do corpo. E Pedro, meu menino, destruído, como se tivesse sido arrancado do próprio eixo. Eu respirei fundo. Estava calma. Dolorosamente calma. Aquele era o momento para o qual eu vinha me preparando desde o dia em que descobri a verdade no envelope. E talvez até antes disso, desde que comecei a perceber que minha vida estava sendo corroída pelas sombras. Então é isso, a nora disse, quebrando o silêncio com uma voz ácida. A senhora veio terminar o espetáculo. Não, querida. Respondi com suavidade, embora cada palavra fosse afiada. Eu vim encerrar uma história que vocês começaram. Pedro levantou os olhos, vermelhos e perdidos. Mãe, eu preciso entender tudo. Tudo. Eu me aproximei dele, coloquei minha mão sobre seu ombro e senti o peso de um homem que teve suas bases arrancadas. Você vai entender, meu filho. Vai entender agora. Sentei-me à mesa, pousando o envelope diante de mim como um juiz pousa o martelo no tribunal. A nora arregalou os olhos, inquieta. Isso não significa nada, ela gritou. Deve ser alguma mentira inventada por alguma parente louca da sua família. A mãe dela a tocou no braço, tentando pedir calma, mas a nora sacudiu a mão da própria mãe como se ela fosse um estorvo. Pedro respirou fundo, encarando a sogra, a mãe biológica dele, sem saber se deveria sentir raiva, pena ou nada. É verdade? Ele perguntou, a voz falhando. Você é minha? A mulher abaixou os olhos, os ombros cedendo como se carregassem décadas de culpa. Pedro, eu... Responde! Ele gritou, com uma dor tão profunda que me dilacerou por dentro. É verdade ou não é? A mulher desabou. É, só isso. Um sussurro, um fio de voz, mas suficiente para virar o mundo do meu filho pelo avesso. Ele cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco.
A nora aproveitou o momento de fraqueza dele como um animal ferido tenta atacar no desespero. Pedro, isso não muda nada. Ela não fez nada de errado. Minha mãe tentou proteger você. Proteger? Ele retrucou, a voz embargada. Proteger escondendo que me abandonou? Que me entregou? Proteger dominando minha vida desde que eu me casei? A nora se aproximou, mas ele se afastou. Pela primeira vez em anos, ele se afastou dela. E isso a enfureceu. A culpa é dela. Ela apontou para mim, dedo trêmulo. Desde que sua mãe voltou a se meter na nossa vida, tudo desmoronou. Ela fez isso. Tudo isso é culpa dela. Eu me levantei lentamente. A cada movimento, a sala parecia encolher ao meu redor. Não, minha querida. O que está acontecendo aqui é fruto das suas escolhas. Apontei para ela com a calma que só quem sofreu muito consegue ter. Você mentiu, manipulou, afastou meu filho de mim, tomou bens que não eram seus, envolveu a empresa e ainda tentou esconder a verdade sobre a mãe dele. Dei um passo à frente. Eu não causei essa queda. Você cavou o buraco sozinha e agora está caindo nele. Ela riu. Um riso histérico. E a senhora acha que ganhou, é isso? Não se trata de ganhar. Ajustei a postura. Se trata de restaurar o que vocês tentaram destruir. Pedro se aproximou de mim, os olhos marejados. Mãe, o que exatamente tem aí dentro? Ele apontou para o envelope. Era o momento. Eu o peguei nas mãos. Senti o peso físico dele, leve, e o peso moral, imenso. Aqui dentro, expliquei, estão documentos, correspondências e registros que sua mãe biológica manteve escondidos por décadas. Apontei para a mulher sentada. Ela não só te entregou para a adoção, ela tentou, anos depois, retirar o processo, mas desistiu novamente. Pedro engoliu em seco. Por quê? A mãe dele não conseguiu responder. Chorava baixinho. E mais, continuei, olhando agora para a nora. Há uma série de conversas entre vocês duas. A nora congelou. Os olhos dela se arregalaram como se eu houvesse puxado o chão sob seus pés. Conversas em que você incentiva sua mãe a se aproximar do Pedro, sem revelar a verdade. É mentira, ela berrou. Conversas que revelam que o plano desde o início era usar essa proximidade para ganhar acesso aos bens dele. A nora ficou muda. E conversas onde você afirma com todas as letras que se o Pedro descobrir, eu invento que a mãe dele está louca. Foi como jogar gasolina em um incêndio. Pedro virou para ela. Os olhos dele, antes cheios de confusão, agora estavam cheios de clareza e dor. Você fez isso? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Ela tentou se aproximar. Meu amor, eu... Não me chama assim, não agora. Responde. Eu fiz pelo nosso futuro. Responde. Ele rugiu. Ela finalmente explodiu. Sim, fiz. Mas foi por você. Se sua mãe tivesse ficado no canto dela, nada disso teria acontecido. A sala inteira pareceu vibrar. Foi então que eu percebi. Era a hora da reviravolta final. Pedro, falei suavemente. Tem mais uma coisa. Ele me olhou, exausto, mas atento. Sobre o carro. A nora riu, debochando. Ah, claro, agora vai fazer drama por causa disso também? Eu sorri de leve. Não é drama, querida. É ironia. Me virei para o Pedro. Aquele carro nunca esteve em seu nome. Ele piscou, surpreso. Está no meu? Não. Olhei diretamente para a nora. Está no nome da sua esposa. Ou melhor, estava. Ela deu um passo à frente. Como assim estava? Respirei fundo. Eu fiz a transferência ontem, respondi, com a serenidade de quem fecha um ciclo. Depois de reunir as provas, fui ao cartório e reivindiquei o bem, usando cláusulas contratuais que seu pai tinha deixado em aberto quando confiamos no processo de compra. Permaneci firme. O carro foi repassado legalmente ao verdadeiro dono moral dele, meu filho. Pedro levou a mão à boca, surpreso. A nora, porém, entrou em desespero. Você fez o quê? Sim, respondi. Tudo dentro da lei. Apontei para o envelope. E se você tentar contestar, tudo isso vai parar na justiça. Ela empalideceu. Você destruiu minha vida. Eu neguei com a cabeça. Você destruiu a sua sozinha. Eu apenas parei de permitir que destruísse a minha. Foi então que a reviravolta final, a mais impactante de todas, aconteceu. A mãe biológica do Pedro levantou-se devagar, olhou para ele com olhos vermelhos e disse, com uma sinceridade que rasgava: eu não devia ter voltado. Não devia ter participado disso. A sua esposa me usou.
E eu deixei, porque queria sentir que não tinha perdido você para sempre. Pedro desabou em lágrimas. E eu, por mais que estivesse ferida, senti algo quebrar dentro de mim. Algo que eu não sabia que precisava quebrar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a mulher acrescentou: Rita, seu marido sabia mais do que você imagina. Ele deixou algo para você. Algo que só pode ser entregue quando tudo isso viesse à tona. Eu congelei. O quê? Perguntei, sentindo o chão desaparecer. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope antigo, selado, com a letra dele. O nome escrito era o meu. E nesse instante, exatamente nesse instante, percebi que a história não estava terminada. Não ainda, porque aquele envelope, aquele que eu nunca soube que existia, mudaria tudo. De novo, eu sempre imaginei que, com o tempo, a vida fosse se tornando mais suave, mais simples, que os filhos, crescidos, encontrariam seus próprios caminhos e, de algum modo, ainda manteriam espaço para a mãe que os criou. Eu, na minha inocência tardia, acreditava que o amor era suficiente para manter tudo em equilíbrio, mas naquele dia específico, percebi que amor sem limites vira ferida, e ferida ignorada vira arma. Eu senti a lâmina da ingratidão cortar pela última vez, e finalmente reagi. O que eu fiz? Essa pergunta, que ecoa desde o início desta história, na verdade nasceu de uma decisão que foi se formando devagar, quase silenciosamente, enquanto eu observava minha vida sendo tomada pedacinho por pedacinho. E quando percebi, já não restava muito a defender, apenas a mim mesma. Mas isso, descobri tarde, era o suficiente. Na manhã seguinte ao confronto final, acordei com uma estranha sensação de leveza. Não era felicidade. Não ainda. Parecia mais uma trégua. Como se pela primeira vez em muito tempo eu pudesse respirar sem sentir que estava ocupando o espaço de alguém que não me queria por perto. Passei café devagar, ouvindo o estalo da cafeteira como se fosse música. Do lado de fora, o dia estava úmido, nebuloso, daquele jeito que dá a impressão de que o mundo inteiro está suspenso num fio invisível. E talvez estivesse mesmo, porque eu sabia que a partir daquele dia nada mais seria igual. Peguei a pasta azul que deixei sobre a mesa da noite anterior, a pasta onde estavam todos os documentos que eu reuni, todas as provas que eu juntei, todas as vulnerabilidades que a nora e a mãe dela jamais imaginaram que eu tivesse percebido. Abri, revirei as páginas e senti uma firmeza crescer dentro de mim. Eu não queria destruir ninguém, nunca quis, mas eu também não permitiria mais que me destruíssem. O telefone tocou. Por um momento, hesitei. Pensei em deixar tocar até parar. Mas algo em mim, talvez um resquício da mãe que eu sempre fui, me fez atender. Mãe. A voz do meu filho estava rouca, carregada de algo que misturava remorso e confusão. Podemos conversar? Fechei os olhos. Eu tinha esperado tanto tempo para ouvir aquele mãe dito daquela forma, e ao mesmo tempo sabia que não podia me deixar levar pela emoção. Não mais. Podemos, respondi, fria, mas não cruel. Desde que você esteja pronto para ouvir. Ele demorou a respirar. Eu estou. Eu sabia que não estava, mas isso não importava. Ele precisaria estar. Nos encontramos no banco da praça onde ele brincava quando era menino. A escolha foi dele, e confesso, me tocou de um jeito que me deixou ainda mais cuidadosa. Ele parecia menor, ou talvez fosse apenas a culpa escorrendo pelos gestos. Os olhos vermelhos diziam que a noite tinha sido longa. Eu sentei primeiro. Ele se ajeitou ao meu lado, mas deixou alguns centímetros entre nós. Pela primeira vez na vida, ele parecia ter medo de mim. Eu vi tudo que estava naquela pasta. Ele começou, com a voz trêmula. As mensagens, as manipulações, o que a minha sogra fez, o que ela fez com a senhora, com a gente. Engoli a vontade de tocar seu braço. Eu sempre acolhi. E foi assim que me destruíram. E o que você achou? Perguntei, sem suavizar. Ele passou as mãos no rosto, aflito. Eu não sei como eu pude deixar isso acontecer. Eu não sei como aceitei que te tratassem daquele jeito. Ele interrompeu a frase com um soluço contido. Eu falhei como filho. O vento frio passou entre nós, como se estivesse ouvindo tudo. Você não falhou, corrigi com calma. Você apenas confiou demais nas pessoas erradas e confiou de menos em mim.
As lágrimas dele finalmente caíram. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Aquele pedido, mesmo sincero, feriu, porque o perdão não é um botão que se aperta, é um caminho. E ele estava apenas dando os primeiros passos. O perdão, comecei. Vai ser um processo, mas não se preocupe, eu não odeio você. Nunca odiei, só me magoei. E isso, meu filho, demora a cicatrizar. Ele assentiu, derrotado. Parecia alguém que tinha acabado de descobrir que podia perder o que achava garantido. Mãe, e quanto ao carro? Ele perguntou de repente, quase num sussurro. A senhora realmente? Sorri. Um sorriso pequeno, calculado, quase irônico. Sim, eu realmente fiz. A verdade é que aquilo foi libertador. No dia anterior, depois do confronto com a nora e a sogra dela, fui buscar o carro, o meu carro, aquele que dei para o meu filho com amor, sacrifício e esperança. Eles o usavam como símbolo de poder, mas eu o recuperei como símbolo de libertação. E não foi só isso. Eu tinha transferido o carro de volta para o meu nome semanas antes, silenciosamente, usando a procuração que, por descuido deles, nunca revogaram. O documento estava assinado, carimbado, oficial, legal. Eles só descobriram quando tentaram vender o carro. A confusão foi imediata. A humilhação, inevitável. A derrota da nora, absoluta. Sim, aquilo foi o primeiro golpe oficial, mas não o último. O carro está seguro, continuei, olhando meu filho nos olhos. E está comigo, onde deveria estar desde o início. Mas, fiz uma pausa. O carro não é o mais importante. Ele parecia aliviado, confuso e assustado ao mesmo tempo. O que a senhora quer dizer? Respirei fundo. O que eu fiz, meu filho, foi recuperar minha vida. E isso inclui colocar limites que nunca coloquei antes. Eu não vou permitir que ninguém, você, sua esposa, a mãe dela, ou quem quer que seja, me trate com desrespeito outra vez. Ele abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Eu vou dizer algo muito importante agora, e quero que você ouça com o coração aberto. Ele ficou imóvel. Eu te amo, mas eu me amo também. E pela primeira vez em muitos anos, eu estou me escolhendo. Os olhos dele se encheram de lágrimas novamente. Eu quero você na minha vida, continuei. Mas só se você vier com respeito, com verdade, com presença, sem desculpas, sem intermediários, sem manipulação. Você entende? Ele assentiu chorando. Eu entendo, mãe. Eu entendo. Voltamos a caminhar até o estacionamento da praça. Meu carro estava ali, limpinho, brilhando, quase simbólico, como se representasse não só o meu passado, mas principalmente meu futuro. Meu filho parou ao meu lado. A senhora vai embora agora? Vou. E eu? Posso ver a senhora depois? Conversar, com calma, tentar reconstruir as coisas? Olhei para ele com ternura firme. Pode, desde que seja um caminho de mão dupla. Ele sorriu com dificuldade, mas sorriu. Era um começo. Abri a porta do carro e naquele momento senti o arrepio que só a liberdade dá. Sentei no banco, ajeitei o espelho retrovisor e pela primeira vez em muito tempo, quem eu vi refletida ali não era a mulher derrotada, manipulada, diminuída que me tornaram acreditar que eu era. A mulher que eu vi era eu. De verdade, forte, lúcida, renovada. Girei a chave. O motor respondeu macio, quase cúmplice. Antes de ir, abaixei o vidro e chamei. Filho? Ele se aproximou. Nunca mais deixe que alguém fale por você. E nunca mais permita que alguém fale sobre mim por você. Ele respirou fundo e assentiu, enxugando as lágrimas. Eu prometo. Então estamos bem. Respondi com serenidade. Fechei o vidro. Engatei a marcha e parti. Enquanto dirigia, senti um misto de alívio e poder. A estrada parecia abrir caminho na minha frente como uma nova vida esperando para ser vivida. O passado estava atrás do vidro, pequeno, distante, e eu seguia em frente. Eu sempre ouvi que mulheres da minha idade deveriam se conformar, se acomodar, aceitar. Pois bem, eu decidi fazer exatamente o contrário, porque o que eu fiz, agora você já sabe, foi me libertar, e o que nunca mais farão comigo é me calar, me manipular, me roubar, me diminuir, me esquecer de mim mesma. Esse capítulo não termina num ponto final, termina numa estrada aberta, e dessa vez eu estou no volante. Se você caminhou comigo até aqui, até o fim dessa jornada de dores, quedas, descobertas e renascimentos,
Então permita que eu te diga algo muito importante. Obrigada. Obrigada por me ouvir quando muita gente na minha própria vida tentou me silenciar. Obrigada por acompanhar cada capítulo, cada lembrança, cada verdade que eu precisei arrancar de dentro de mim como quem puxa uma raiz antiga e profunda. Obrigada por ser essa presença do outro lado, silenciosa, mas tão necessária, que me deu coragem de continuar contando tudo, mesmo quando meu coração ameaçava recuar. E agora, se você sentiu algo, se alguma parte da minha história encontrou eco dentro de você, eu te peço uma coisa com todo o carinho do mundo. Fique comigo. Se inscreva aqui no canal. Isso faz uma diferença enorme. E é assim que você me acompanha nos próximos capítulos da vida, nas reflexões, nos desabafos, nos conselhos e em tudo que eu ainda tenho para dividir. Aperta também no curtir. Esse simples gesto empurra a minha voz para mais longe, para outras mães, avós, mulheres e homens que talvez estejam vivendo algo parecido e que ainda não tiveram coragem de reagir como eu reagi. Deixa aqui nos comentários uma coisa que eu adoro saber. De qual cidade você está me ouvindo agora? Eu imagino cada pontinho de luz no mapa, cada pessoa me ouvindo da sala, do quarto, da cozinha, no fone de ouvido enquanto enfrenta as batalhas da própria vida. Me faz bem imaginar que, de algum jeito, estamos todos conectados, como uma grande conversa de mulheres fortes, de pessoas que aprenderam na marra a se levantar. Conte também o que mais tocou você nessa história. Qual parte fez seu coração apertar? Qual momento te deu força? Eu leio tudo, com calma, com verdade, com a mesma honestidade com que contei cada pedaço do que vivi. Essa história não foi só sobre o carro, não foi só sobre a nora, nem só sobre meu filho, foi sobre renascimento, sobre recuperar a minha voz, sobre lembrar quem eu era e quem eu decidi voltar a ser. E se você chegou até aqui, então agora você já faz parte dessa virada também. Eu sou Rita, e essa foi a minha história.